Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, que a paz de Jesus Cristo esteja com você e seus familiares. Por outro lado, é muito importante que nós sejamos veículos condutores dessa paz pelo mundo, para que ele se torne mais harmonioso e o bem se apresente como um antídoto contra o mal, o qual devemos repelir com todas as nossas forças do pensamento. Porque é no pensamento onde tudo se origina. Bem, minha querida irmã, meu querido irmão, desta vez estou trazendo um tema interessante que trata do egoísmo e do egocentrismo. Duas palavrinhas muito nefastas para a humanidade, parecidas em seu conteúdo linguístico, pois se referem a atitudes centradas em si mesmo, mas que engendram diferenças entre elas, pois definem o comportamento humano e suas consequências nas relações interpessoais e na sociedade como um todo. Podemos resumir dizendo que o egoísmo é uma atitude em que uma pessoa prioriza seus próprios interesses, necessidades e bem-estar acima dos interesses e bem-estar dos outros. É a busca excessiva pelos próprios benefícios, mesmo que isso possa representar ou causar prejuízos ou negligência em relação aos outros indivíduos. Assim, o egoísmo pode ser expresso de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, uma pessoa egoísta pode tomar decisões apenas pensando em como elas as beneficiarão, sem se preocupar com o impacto que essas escolhas possam ter nas outras pessoas ao seu redor. Já por outro lado, o egocentrismo ou o egocêntrico, se traduz de uma característica do pensamento em que uma pessoa tem dificuldade em ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. É a tendência de acreditar que a sua própria visão de mundo é a única correta e que as necessidades e desejos dos outros são menos importantes ou não são considerados. Assim, uma pessoa egocêntrica tem dificuldade em se colocar no lugar dos outros, compreender suas emoções e perspectivas e demonstrar empatia. Essa característica é mais relacionada ao modo como uma pessoa percebe e interage com o mundo, enquanto o egoísmo está mais ligado às ações e escolhas feitas com base em interesses puramente pessoais. Em resumo, pode-se dizer que o egoísmo se refere a uma tendência a colocar o próprio interesse acima dos outros, enquanto o egocêntrico ou o egocentrismo está relacionado às dificuldades de enxergar as coisas do ponto de vista dos outros e demonstrar empatia. Ambos os traços podem afetar negativamente a dinâmica das relações pessoais e sociais, pois podem levar a comportamentos insensíveis ou prejudiciais aos outros. É sempre importante dever se comportar de forma a cultivar a empatia e a consideração pelos outros, para se construir relações saudáveis e harmoniosas com as pessoas ao nosso redor. Mergulhando nas causas dessas características humanas, alguns especialistas dizem que, em sua origem, o egoísmo pode estar relacionado a um instinto de sobrevivência, onde nossa própria preservação é essencial para se garantir a continuidade da espécie. Entretanto,
Para os tempos atuais, essa característica já não mais faz sentido, porque já saímos dos tempos em que vivíamos em mundos primitivos, considerando que somos espíritos milenares e já povoamos inúmeras vezes outros orbes em condições muito atrasadas do ponto de vista espiritual, mas que atualmente temos a visão de uma vivência em sociedade, vivendo em um mundo plural e conectado com o desenvolvimento, e assim já não se faz mais sentido a expressão de preservação pessoal da vida. Agora, o fato a ser destacado e que deve ser levado em consideração é que o egoísmo está na raiz daqueles que sempre pensam em levar vantagem em relação aos outros, buscando a sua própria satisfação, em que o indivíduo sempre se verá em primeiro lugar em tudo que esteja no seu radar de interesse, em que ele sempre se posicionará como sendo a primeira prioridade. Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o resto que se exploda, que se dane. É assim o egoísta. Por outro lado, o egocentrismo pode ser atribuído ao desenvolvimento cognitivo humano, especialmente na infância, quando a criança ainda não possui plena capacidade de se colocar no lugar dos outros e que ao longo da vida não progrediu com essa capacidade, não se alinhou a uma visão ampla das necessidades de mundo. O egocêntrico tem essa dificuldade em perceber o mundo a partir da perspectiva dos outros. Ele tem uma visão de mundo centrada em si mesmo, em que acredita que todos veem, pensam e sentem como ele. Ou seja, os egocêntricos são incapazes de compreender que as pessoas podem ter pontos de vista diferentes dos seus próprios. Ou seja, como a tendência egocêntrica vem desde o estágio da infância e está relacionada ao desenvolvimento cognitivo, em que as crianças ainda não desenvolveram completamente a sensibilidade sentimental e emocional de considerar as perspectivas dos outros, a solução desse problema passa muito pela educação dos pais, quando estes percebem a falta de desenvolvimento cognitivo de seus filhos. Com o desenvolvimento progressivo do pensamento, as crianças superam gradualmente essa visão egocêntrica do mundo ou de mundo e passam a ser capazes de ver e considerar as perspectivas dos outros. Por outro lado, tanto o egoísmo quanto o egocêntrico podem ser prejudiciais às nossas relações mais próximas e às demais. Quando nos colocamos sempre em primeiro lugar, corremos o risco de negligenciar as necessidades emocionais e afetivas de nossos entes queridos e, de uma maneira geral, para com todos que nos rodeiam. A falta de empatia e compreensão pode levar ao isolamento e ao enfraquecimento dos laços afetivos. A superação desses sentimentos nefastos se dá quando desenvolvemos a empatia e a compaixão, que contribuem para se construir relacionamentos saudáveis e enriquecedores que fomentam a construção de relacionamentos harmoniosos, principalmente quando se aprende a praticar a escuta, ou seja, o saber ouvir, que é um sinal de inteligência, e agir com gentileza, buscando a compreensão e o entendimento.
fatores essenciais para saber se colocar no lugar do outro e também saber sentir seus momentos de felicidade ou de desventura, dando-lhe o calor amigo que o momento requer. Bem, espero que este vídeo tenha sido interessante para você e se assim foi, não se esqueça de comentar. Comentários são importantes para reflexões e esclarecimentos. Fique na paz de Jesus e que Deus lhe abençoe. Assim seja.